para que a gente possa dar a devida publicidade à sessão. A sessão estará sendo transmitida pelo canal da segunda turma, mas a sessão é do Tribunal Pleno. E eu estou a recomendar, por sugestão da nossa decana, que ao apregoarmos todo o processo, número, dizer que ele está sendo julgado no Tribunal Pleno. Então, vamos começar pelas sustentações orais de quem está presente e a ordem de inscrição. Na sala 1, número de ordem 14, relator desembargador Bento Herculano, haverá sustentação oral pelo advogado Dr. Jadson Cunha, OAB-RN número 15.072, representando o Sinde Hoteleiros. Bento, só um segundo. Antes de iniciar, eu indago ao Ministério Público do Trabalho se, fazendo dessa forma, teria algum óbice por parte do Ministério Público do Trabalho, ou se nós podemos caminhar para salvarmos a sessão. Muito obrigado. Qual o número de ordem, Tatiana? Número de ordem 14. Na sala. Obrigado. Desembargador Bento, já sem atrapalhar, perguntar se ele fala por quem, né? Ele fala, doutor Jadson fala pelo Sindicato de Hotéis, não é, doutor Jadson? Isso. E aí eu creio que ele não vai querer falar porque a decisão é favorável, né? Não é. Mas a outra ou é essa ou é a outra. Não tem como. Apenas aqui está faltando colocar no dispositivo, na ementa aqui, que tem a parte do dispositivo, estou admitindo a ação anulatória no mérito do rejeito a preliminar, no mérito. Rejeito a preliminar de perda superveniente do objeto e entendo que é improcedente essa ação anulatória, a questão do tema 1040 do STF, que permite a negociação. Vou ler a emenda aqui, talvez fique melhor. Pois não. Caso em exame, ação anulatória de cláusula convencional ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho contra o Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares Similares e o Sindicato dos Empregados do Comércio Hoteleiro, objetivando anular a cláusula 31ª, parágrafo 1º da Convenção que disciplina o repouso remunerado, alegando violação ao artigo 386 da CLT e a diversos dispositivos constitucionais internacionais de proteção ao trabalho da mulher. O Sindicato Hoteleiro não se opôs à retirada ou suspensão da cláusula. Os sindicatos hotéis, restaurantes, bares similares, defendeu a validade da cláusula, alegando adequação setorial e observância da jurisprudência do ST. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em definir a validade da cláusula 31ª, parágrafo 1º da CCT 2023-2025, que estabelece a obrigatoriedade de coincidir, pelo menos uma vez a cada 3 semanas, o repouso semanal remunerado com o domingo, para todos os trabalhadores, sem distinção de sexo, etc. Diante da legislação de violação, artigo 8386. Razões de decidir. O artigo 386 da CLT, embora constitua relevante dispositivo de proteção do trabalho da mulher, não se mostra indefeso à negociação coletiva, considerando-se a autonomia privada coletiva prevista no artigo 7º, 26 da Constituição Federal, o princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva, artigo 8º, parágrafo 3º da CLT. O tema 1046, não é 1040, não? O tema de repercussão geral do STF estabelece a funcionalidade de acordos com convenções coletivas que, considerando a adequação setorial negociada, pactuam limitações ao fechamento de direitos trabalhistas, respeitados os direitos absolutamente disponíveis. A cláusula impugnada não se enquadra na relação à negociação prevista no inciso 15 do artigo 611-P da CLT. A jurisprudência deste TRT já reconheceu a possibilidade de flexibilização por negociação coletiva em caso semelhante, envolvendo as mesmas categorias, mantendo-se a validade de cláusulas prevêem repouso em face de cláusulas em convenção coletiva de trabalho. Eu não estou entendendo direito. Dispositivo e tese. Dispositivo, ação anulatória admitida com a rejeição da preliminar de perda subvenente do objeto e indeferimento, faltou essa palavra, dos pedidos formulados na exordial. Aí pronto, já é tese de julgamento. Pois não. Então, faltou a palavra indeferimento aqui no dispositivo.
Com a palavra ao doutor Jaidson Bom dia a todos. Cunha de Albuquerque. Conforme bem pontuado pelo eminente relator, o tema se refere ao tema 1046, de sede de repercussão geral, que reconhece a validade das negociações coletivas, atribuindo-lhes a ela a força de lei. O tema envolve o trabalho da mulher aos domingos. Esse egrégio tribunal já teve a oportunidade de apreciar exatamente essa cláusula sob a relatoria da eminente relatora doutora Isaura, e que, à época, proferiu a seguinte decisão: descanso quinzenal aos domingos, proteção ao trabalho da mulher, acordo regional em sintonia com a tese fixada no STF, no tema 1046 de repercussão geral. Esse processo foi levado ao Tribunal Superior do Trabalho e foi mantido a integralidade da cláusula, que agora renova-se a impugnação pela via do Ministério Público do Trabalho. Eu trago aqui só um aspecto fático de quem trabalhou, inclusive, na área de bares e restaurantes por quase uma década antes de me formar em Direito. Quando os trabalhadores nessa área de atendimento, de alimentação e bebida, o maior período de venda é o período final de semana. Inclusive, é no domingo que, se os restaurantes, seja estabelecimentos apartados de hotéis, seja dentro dos hotéis, os restaurantes abrem às 11 horas da manhã e fecham meia-noite e 1 hora. É nesse período em que há a maior oportunidade aos trabalhadores de arrecadação de gorjetas. E antes de iniciar o nosso trabalho, me refiro como se eu ainda estivesse lá, tenho muito isso em mente, se reunia com o maître do salão e se fazia o sorteio das praças, das mesas. E era a maior felicidade daquele trabalhador que pegava aquele horário para trabalhar naquele determinado dia, por exemplo, feriado ou domingo, e aquela determinada praça que tinha uma maior demanda de consumo, porque a remuneração dele ao final do mês seria elevada. Então, esse tipo de cláusula é um tipo de cláusula que vem atender, inclusive, as garçonetes, as pessoas que trabalham em atendimento. Não só as garçonetes, mas as recreadoras, por exemplo, os estabelecimentos hoteleiros. É nesse período de maior demanda, seja em restaurante, seja em estabelecimento de hospedagens, é nesse período em que há maior oportunidade de incrementar a sua renda, com gorjetas e comissões. Então, por essa razão, Excelência, observando essa realidade prática de quem vivencia a prática do trabalho como camareira, como recreadora, como garçonete, como cumim, é que os sindicatos, patronal e profissional, negociaram essa cláusula justamente para adequá-la à realidade laboral dos seus substituídos. Por essa razão, pedimos a manutenção do voto do eminente relator, doutor Bento Herculano, porque está em sintonia com a necessidade dos trabalhadores e em sintonia com o tema 1046. Agradeço a oportunidade. Pois não. Eu passo a palavra como autora da ação anulatória ao Ministério Público do Trabalho, para querer fazer uso da palavra. Pois não. Na realidade, a questão da tema 1045, o MPT tem que não se pode negociar o artigo 386 da CLT, porque é uma norma de medicina e segurança do trabalho, porque diz respeito ao direito que a mulher tem, de quando o trabalho recair no domingo, de a empresa ter que fazer a sua escala quinzenal de revezamento, de forma a coincidir aquele repouso com o domingo. Então, o MPT, em sua ação anulatória e o agravo regimental também, que foi rejeitado, nas razões finais, né, acrescenta a nulidade do parágrafo 1º da cláusula 31ª da Convenção Coletiva
firmada pelos sindicatos demandados, por entender que essa cláusula citada, ela fere diversos dispositivos constitucionais, normas internacionais que protegem o trabalho da mulher. Nós tivemos, antes da reforma trabalhista, aquele artigo 384, que foi recepcionado pela Constituição Federal, que tratava daqueles 15 minutos de intervalo antes da jornada extraordinária. E passa que essa situação é semelhante. Então, nós estamos tratando de um artigo que prevê expressamente que o trabalho, quando coincidir aos domingos, será organizado no escala de revezamento quinzenal. Então, o Ministério Público entende que esse direito não pode ser negociado e que ele não está aqui, não se pode aplicar a ele o tema 1046 do Supremo. Então, nós temos o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, o artigo 7º, incisos 20 e 33 da Constituição Federal, todos dizem respeito à proteção do trabalho da mulher, por condições históricas, sociais. Nós sabemos que a mulher, ela não tem só uma dupla jornada, ela tem uma tripla jornada. Isso é muito falado, inclusive pela ministra Carmen Lúcia. Então, Excelências, eu também entendo que, no caso em apreço, em se manter essa cláusula, eu entendo que seria o caso do Ministério do Trabalho ingressar com a ação civil pública, porque a ação civil pública ela terá mais eficácia por conta de sua natureza. Mas nós estamos aqui diante de uma ação anulatória, foi por conta na realidade, da pressa, porque o Ministério teve ciência no mês de junho de 2024 dessa convenção coletiva. No mês seguinte, já ajuizou a ação anulatória. E o problema da ação anulatória é que ela tem a natureza jurídica de ação declaratória. Mas nada impede que o Ministério também ingresse com a ação civil pública. Esse tema pode chegar até ao TST, porque se trata de matéria eminentemente jurídica. E nós temos precedentes, tanto do TST como do STF, né, no sentido de que esse tipo de cláusulas de direito, do artigo 386 da CLT, não pode ser objeto de negociação, porque se trata, sim, de direito indisponível, e não, ao contrário, data vênia, como entendeu o nosso ilustre nobre relator, o desembargador doutor Bento Herculano Duarte. Bem, eram essas breves palavras, Sérgio. Muito obrigada. Por nada. Bom, destinação oral, eu vou passar a colher os votos. Senhor presidente, eu queria só aqui, já que houve a sustentação, fazer algumas considerações em reforço do voto. Não vou ler o texto do voto. Mas esse tema, primeiro, eu louvo a preocupação do Ministério Público do Trabalho. Esse tema da proteção ao trabalho da mulher é um tema importantíssimo, relevantíssimo, e a preocupação não é só do Ministério Público, né, de todos nós da Justiça do Trabalho. E o STF, inclusive, tem um julgamento que eu entendo como importantíssimo, talvez seja muito forte ser histórico, quando disse que era constitucional o dispositivo em relação àquele intervalo para a prestação de horas extras, mas que tinha sido recepcionado pela Constituição de 88. Mas o que é que acontece? Esse tema 1046, ele fala da possibilidade de flexibilização mediante negociação coletiva. E a gente tem que pressupor a boa-fé da negociação coletiva, inclusive por parte dos sindicatos querendo defender. E o argumento que o doutor Jackson disse da tribuna é um argumento muito forte. De fato, é quando mais se fatura em relação... E a gente sabe que o elemento gorjeta é um elemento muito forte na remuneração do pessoal que trabalha em alguns setores de
de hotelaria. Então, é aquela hipótese, presidente, Pois não. onde a proteção demasiada acaba virando desproteção. E aí, na hora em que o Sindicato de Hoteleiros, eu pressuponho que teve boa-fé na negociação, o Sindicato dos Empregados quis isso, então é ser mais real do que o rei, para usar uma expressão popular. Quanto o argumento de que é indisponível, vejam, a reforma trabalhista, quando colocou quais eram os direitos disponíveis, e talvez aí nesse ponto era onde deveria ser mais, eu sempre digo que, em meu sentir, houve um equívoco técnico quando disse que as questões de jornada de trabalho são várias que são negociáveis. E diz que segurança e saúde não são negociáveis. E desde quando jornada não é saúde? Claro que jornada é. Eu acho que deveria ter colocado, exceto questões de jornada de trabalho, né, na questão da saúde. Então, a doutora Edilene, com seu brilhantismo, falou, e de fato, ela teve o argumento de que é saúde do trabalhador. Mas no contexto do tema 1046, se a gente aqui derrubar essa cláusula, primeiro pressupõe um equívoco por parte dos sindicatos empregados, e depois vai acabar desprotegendo os próprios trabalhadores. É por isso que eu mantenho um voto. Pois não. Eu indago com as embargadoras, Isaura, como vota. Eu estou acompanhando o relator. Eu vejo que essa cláusula, realmente eu entendo que essa cláusula está em consonância com o tema de repercussão geral 1046 do Supremo Tribunal Federal. É isso. Doutora Perpétua não vai pedir vista, não tem um pedido de vista. Eu estou colhendo os votos. Como vota a desembargadora doutora Perpétua, embargadora Perpétua? Vista regimental, eu quero fazer só duas considerações diante das temas eleitorais. Em primeiro lugar, como já dito neste dia, eu sou histórica, e sendo histórica, eu estou pensando aqui, meu raciocínio é muito orientado por Hierro, tá? E a segunda coisa é que tivemos um depoimento pessoal, isso não cabe em ação regulatória, ela é ou não é. Então, a sustentação oral terminou sendo um depoimento pessoal, é o que me consta. Eu nunca ouvi falar que criadora, nunca tive nenhuma ação de criadora desse peso coxeta. Então, estão muitos aspectos que eu tenho que examinar. Pois não. Então, eu preciso de vista regimental. Pedido à vista, eu indago se aguarda-se a vista da desembargadora doutora Perpétua. Eu tenho divergência, expresso logo minha divergência e anulo a cláusula. Eu entendo que a previsão expressa do artigo 611-B, que diz constitui objeto ilícito de convenção coletiva e de acordo coletivo exclusivamente a supressão ou a redução de seguintes direitos, dentre eles o inciso 9, repouso semanal remunerado. É o caso. A jurisprudência já pacificou o direito ao repouso remunerado da mulher pelas condições peculiares, né, a uma folga dominical quinzenal. Aqui está fazendo uma folga a cada 3 semanas, quer dizer, está reduzindo a condição de repouso da mulher. E isso não afronta a previsão da matéria sedimentada do Supremo Tribunal Federal, porque ele simplesmente diz que as convenções podem se sobrepor à lei, mas naquilo que a lei não proíbe. Aqui a lei proíbe o próprio objeto, né? Então, peca pelo objeto. Pois não. Então, eu anulo. Lançada a divergência, mas tendo pedido de vista, eu pergunto se os demais aguardam a vista. Eu aguardo, mas eu faço questão de dizer que tem um acórdão daqui da primeira turma, que foi julgado recentemente pelo TST. A primeira turma estava dizendo que a cláusula era válida nesse caso, e o TST reformou, da 7ª turma, o acordo do ministro Brandão, dizendo que, no caso aqui, pagamento em dobro dos domínios trabalhados, protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, norma coletiva que limita direito indisponível, artigo 7º, 20 da Constituição Federal. Ausência de estrita aderência ao tema 1046. É um acordo recente do ministro. Agora, minha pergunta, doutor Ricardo.
está suprimindo o repouso semanal remunerado, como se desembargador Ronaldo, ou apenas é a coincidência aos domingos? Não é porque a mulher tem direito a dois. Está todos os domingos. Mas está sendo no outro dia, não está suprimindo o direito à repouso semanal remunerado. Porque deu a impressão que era suprimindo o direito à repouso semanal remunerado. Mas eu digo só para efeito. Para efeito não está Eu violando. estava até acompanhando, mas vou fazer uma pesquisa, mas aproveitar a vista da desembargadora Perpétua para fazer uma pesquisa mais. Então, como nós temos uma pauta elástica, eu agradeceria a objetividade. Colhe-se o voto do relator e da desembargadora Isaura, e com a divergência do desembargador Ronaldo, e o pedido de vista que foi anterior, desembargador Perpétua, aguarda-se a vista. Vamos para outro processo. Na sala 1 do Egrégio Tribunal Pleno, número de ordem 15, processo número 1523, dígito 03, relator desembargador Bento Herculano. Haverá sustentação oral pelo advogado Marcelo Brito, OAB São Paulo, 369.529, representando Uber do Brasil Tecnologia Limitada. Qual o número de ordem? Número de ordem 15. Da sala 1. O meu? 2, 3. É porque ele está lá em cima, né? É porque é a sustentação oral, né? Sim, perdão. É onde está o Mas microfone. também não vai, esse aqui não vai ter interesse, porque o voto, e parece que é vencedor, pelo menos está aqui anotado, não, desculpe. É outra matéria, para mim era só o vínculo. Mandado de segurança impetrado contra a decisão judicial que determinou a execução do documento pelo impetrante. A questão de discussão é essa. Em definir se é cabível o mandado de segurança contra a decisão judicial que determina a produção antecipada de provas após o ajuizamento da ação principal e em face da alegação de perda superveniente do objeto. Razões de decidir. O ato impugnado que defere a produção antecipada de provas transtou em julgado no momento de sua prática, conforme o artigo 382, parágrafo 4 do CPC, não sendo admissível defesa do recurso, salvo em caso de deferimento total da prova. A Lei 12.016/09, artigo 5º 3, veda o mandado de segurança com decisão com trânsito em julgado, ainda é formal. A jurisprudência da SPDI 2 do TST, com fundamento dos sistemas consolidados na súmula 33, na orientação jurisprudencial número 99 da SPDI 2, afirma a possibilidade de mandado de segurança contra a decisão que defere a produção antecipada de provas, considerando o trânsito julgado da decisão. Então, mandado de segurança denegado, cessando os efeitos da decisão liminar que concedeu a tutela de urgência. Com a palavra o doutor Marcelo Brito. Excelência, eu só gostaria de saber se a decisão é unânime. Tem uma anotação aqui de divergência só. Tem uma divergência do desembargador. Tem uma divergência. Perfeito. Então, eu só gostaria de pedir para constar o nome, excelência. Eu vou declinar a sustentação. Mostra o nome do advogado, a presença dele na sessão de julgamento do Tribunal Pleno. Então, por maioria, nos termos do voto do relator. Obrigado, excelência. Desejo um bom dia e ótima sessão a todos. Bom dia. Vamos ao próximo. Sustentação oral. Na sala 1 do Egrégio Tribunal Pleno, número de ordem 20, processo número 2204, dígito 70, relator desembargador Ricardo Espino. Haverá sustentação oral pela advogada doutora Lidiere Barbosa Bezerra Maris, OAB-RN 10.737, representante JMT Serviços de Locação Mão de Obra Limitada, e sustentação oral pelo advogado doutor Pedro Vitor Medeiros, OAB-RN número 18.394, representando o Cine Hoteleiros RN. Pois não. 31.555, 16 de ordem. Não, é 20, Eduardo Carlito, 20 de ordem. Ele está em cima. Localizou? Aí, o segundo aí. É o 20 de ordem. Com a palavra, o desembargador relator. Eu pergunto, presidente, se posso ler só a ementa? Pode ler só a ementa, para orientar. Caso de exame, ação rescisória, ajuizada com pedido de tutela de urgência, objetivando a desconstituição de acordo proferido em ação civil coletiva, alegando erro de fato com base no artigo 966, inciso 8 do CPC. A decisão residente confirmou a legitimidade ativa do sindicato réu para representar os copeiros que trabalham em ambiente hospitalar, com base na validade do TAC 2035-2011.
A autora sustenta que o TAC, em sua cláusula 5ª, legitima outro sindicato para representar os empregados em hospitais e que o acordo residente teria ignorado esse fato, gerando erro de fato e nulidade absoluta. O sindicato réu defende a inexistência de erro de fato, apontando jurisprudência divergente e a validade de sua representação com base na profissão dos empregados, independentemente do local de trabalho. Há duas questões em discussão: definir se houve erro de fato no acordo rescindendo, ao reconhecer a legitimidade ativa dos sindioteleiros para representar os copeiros que elaboram em ambiente hospitalar, ensejando a rescisão do julgado, conforme artigo 966, inciso 8º do CPC, estabelecer o valor correto da causa, tendo em vista a divergência entre as partes. Razões de decidir: o erro de fato, para fins de rescisão do julgado, deve ser manifesto, evidente e não depender de interpretação jurídica conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TST. A autora não suscitou na contestação e no recurso a tese da cláusula 5ª do TAC, focando na sua desfiliação de um sindicato patronal e na consequente inexistência de obrigação de cumprir o TAC. O acordo rescindendo manifestou-se expressamente sobre a matéria, resolvendo a controvérsia com base nos elementos dos autos, não se podendo imputar erro de fato. O entendimento do acordo foi embasado na existência de múltiplo enquadramento sindical, previsto no parágrafo 1º do artigo 581 da CLT, e no fato de que a empresa desenvolve diversas atividades econômicas, sendo possível a representação de seus empregados por diferentes sindicatos. A tese de erro de fato não se configura como mera discordância da interpretação da prova e do resultado do julgado, mas pressupõe existência de fato incontroverso, desconsiderado ou considerado erroneamente na decisão, o que não ocorreu. A jurisprudência do TST, OJ 136, da SDI 2, esclarece que o erro de fato para fins de rescindibilidade deve ser fato indiscutível, sem controvérsia e capaz de modificar o resultado do julgamento. O valor da causa corresponde ao valor arbitrado à condenação na fase de conhecimento, reajustado pelo INPC, conforme Instrução Normativa 31 TST, e não o valor apurado na fase de execução. Dispositivo: ação rescisória julgada improcedente, tese de julgamento, não configura erro de fato previsto no artigo 9668 do CPC, a análise de legitimidade ativa sindical na ação coletiva, realizada à luz do termo de ajustamento de conduta na legislação trabalhista e dos fatos apresentados pelas partes, sem omissão ou erro de percepção sobre fatos relevantes para o resultado do julgamento. 2. Na ação rescisória, o erro de fato para fins de rescisão do julgado requer a inexistência de controvérsia sobre o fato, e este deve ser capaz de alterar o resultado do julgamento. 3. O valor da causa na ação rescisória, quando a decisão rescindenda é na fase de conhecimento, corresponde ao valor arbitrado à condenação reajustado pelo INPC. Pois não. Terminou, Excelência? Sim, presidente. Eu concedo a palavra para a sustentação oral à doutora Lidiere Barbosa Bezerra Mariz, pela JMT Serviço de Locação de Mão de Obra Limitada, perante aqui o Tribunal Pleno. Bom dia a todos, Bom dia ao senhor presidente. Vamos lá, vou ser bem breve, né, porque já não há avançado a hora. Na verdade, aqui eu vou pontuar duas situações bem específicas em relação ao objeto da demanda. Primeiro, que o objetivo, né, da rescisória seria rescindir o acordo 442/72, e ele aponta, na verdade, o reconhecimento do TAC, né, a nossa tese do erro de fato é exatamente essa, ao ponto que ele reconhece o TAC como válido, ele não aplica a cláusula que exclui a questão dos sindioteleiros e dos empregados que prestam serviço, né, em hospitais. Exclusivamente este processo, todos os empregados não são copeiros que trabalharam dentro do Hospital dos Pescadores. Então, o ponto principal dessa demanda é esse, né? A gente teve um julgado recente, agora acho que terça-feira, que o excelentíssimo desembargador doutor Bento pontuou muito bem, que os sindioteleiros não representam trabalhadores em hospitais, e esse é o ponto da demanda, né? A ação, ela corre nesse sentido, e nesse caso, são apenas trabalhadores que trabalham no Hospital dos Pescadores. Então, por essa razão, a ilegitimidade, ela é já um entendimento bem tranquilo em relação ao tribunal, dos sindioteleiros. E por isso a gente traz essa ação rescisória levando esse ponto, porque houve o reconhecimento do TAC dentro do julgado, contudo, ele não foi aplicado, né? A cláusula que diz que os empregados que trabalham em hospitais não são representados pelos sindioteleiros. Por isso, a gente entende que é uma matéria de erro de fato e que por isso a gente traz essas razões aqui para a tribuna. Agradeço. Pois não. Com a palavra, o advogado do Sindicato Hoteleiro, doutor Pedro Vitor Medeiros.
Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor doutor desembargador relator Ricardo Espíndola, na pessoa de quem estendo os meus cumprimentos aos demais desembargadores integrantes deste egrégio tribunal, excelentíssima senhora doutora representante do Ministério Público do Trabalho, serventuários e colegas advogados. Essa ação rescisória aqui ajuizada pela JMT nada mais é do que uma tentativa de rediscutir novamente o mérito da demanda. Se observado bem o processo em que se busca reincidir o título executivo, a matéria da legitimidade já foi tratada no primeiro grau, no segundo grau, o tribunal já se debruçou sobre a questão da legitimidade, sobre a validade do TAC e sobre a representação dos sindicatos hoteleiros em relação à função de copeiro. Essa ação coletiva, ela buscava o reconhecimento da diferença da insalubridade para os trabalhadores, especificamente do hotel, do hospital dos pescadores. Portanto, esse julgamento, em relação à legitimidade, se debruçou sobre a legitimidade para trabalhadores de hospital. Não pode aqui a empresa, em mais uma tentativa de rediscutir o mérito e a questão da legitimidade, utilizar a ação rescisória como se fosse uma instância recursal, o que não é permitido. Isso aqui não é um erro de fato. O tribunal já se debruçou sobre o tema, já disse que o Sindicato dos Hoteleiros seria legítimo e, portanto, não caberia, a partir de uma ação rescisória, discutir novamente essa matéria. Seriam só essas as considerações e agradeço a palavra. Pois não. Eu passo a colher os votos. Como vota a desembargadora Isolda Simonetti? Com o relator. Parece que não há divergência, é isso? Então, não havendo divergência, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Na sala 5 do egrégio tribunal pleno, desculpa, sala 2. Sala 2. Tem duas salas 2. Não, perdão. Não. Tem, então. Na sala 2. Foi não. Número de ordem 2. Processo número 451, dígito 59. Relator, desembargador, juiz Décio Teixeira de Carvalho, convocado no gabinete da desembargadora auxiliadora Rodrigues. Haverá sustentação oral pelo advogado Pedro Henrique Marim Fernandes Medeiros, OABRN 6.719, representando Novatec Construções e Empreendimentos. Pergunto se eu integro com Novatec. Eu vou me abastecer. Foi não. Então, arguida a suspeição do juiz convocado, doutor Manuel Medeiros. Ele está presidente. Foi não. Fique à vontade. Fique à vontade. Com a palavra, o excelentíssimo relator, doutor Décio Teixeira. Obrigado, presidente. Vou ler a ementa. Foi não. Mandado de segurança, decisão que não recebe os segundos embargos regulatórios, não cabimento. 92 da SBDI 2 do TST. A matéria não comporta discussão em série de mandado de segurança, porquanto a decisão que recebeu como simples petição em embargo de declaração poderia ser enfrentada mediante recurso próprio, nos termos da disciplina estabelecida na orientação jurisprudencial 92 da subseção de dissídios individuais 2 do TST. Segurança não concedida e cassada a liminar. Com a palavra, o doutor Pedro Henrique. Bom dia a todos. Bom dia. A quem cumprimento todos e todas, a quem cumprimento na pessoa do presidente, doutor Eduardo Rocha. Eminente relator, a OJ 92, na concepção do mandado de segurança, ela não se aplicaria ao caso porque o ato impugnado é a decisão interlocutória do juízo que resolveu receber os embargos de declaração como simples petição. Portanto, como é sabido por todos, a decisão interlocutória não existe recurso possível, além do que o juízo, ao proferir a decisão interlocutória, logo em seguida ele certificou o trânsito em julgado, impedindo qualquer manejo de outro recurso próprio. Eis a razão para impetrar o mandado de segurança. Avançando e entrando já nas razões em si da rejeição da decisão que ora se ataca, ela se fundamentou em 3 pontos. Primeiro, na intempestividade dos embargos. Segundo, por ser matéria estranha à lide. E terceiro, por estar precluso às considerações feitas nos segundos embargos de declaração.
Quanto ao primeiro ponto, a tempestividade é de fácil certificação, é só verificar que foram opostos no prazo de 5 dias. A sentença foi publicada no dia 31 de maio de 16 e os embargos em 6 de junho de 16. Portanto, dentro do prazo legal. Quanto à matéria estranha à lide, o que foi suscitado nesse segundo embargo de declaração foi a nulidade processual em decorrência de um erro de intimação. Houve a ilegalidade da intimação porque foi gravado o nome do patrono da reclamada de forma errada. Então, houve a mácula tanto da sentença dos primeiros embargos, da sentença de mérito, da audiência de instrução. O processo todo estava maculado, não só estava de matéria estranha ao processo, mas matéria afeta ao processo que oportunamente estava sendo levantada. E vejam bem, excelências, o fato da intimação estar equivocada, ela decorreu da grafia errada do nome do causídico que estava defendendo a reclamada naquele momento, em que a publicação no despacho constou o reaprazamento da audiência, mas a fixação da data de audiência de instrução, onde iria se apurar e encerrar o processo, não apenas ocorreu por diário oficial, onde foi incerto, onde inseriram o nome do advogado de forma equivocada. O que é que levou à ausência de presença da reclamada e, consequentemente, a aplicação da revelia. Então, toda a defesa que havia sido feita até o momento foi posta abaixo diante da regularidade da intimação. Este, portanto, é uma matéria totalmente afeta ao processo. Quanto à preclusão, à vida, é de suma importância dizer que a reclamada, ela suscitou estes argumentos apenas quando estava em posse da documentação, da comprovação do erro da intimação, que era a grafia do nome do advogado. Então, quando foi proferida a sentença, ela percebeu a revelia, ela opôs os primeiros embargos de declaração, apontando omissões e contradições que entendia naquele momento, e já em posse da documentação que provava o erro da intimação, foi que ela opôs os segundos embargos e aí apontando o erro material e a nulidade total do processo. Portanto, não teve preclusão, foi o momento oportuno e legítimo conforme assegura o artigo 278, parágrafo único do CPC. Deste modo, é que por essas razões pede a concessão da segurança e o acolhimento dos pedidos. Indago se há alguma divergência quanto ao voto do relator. Não. Não havendo, o acordo do desembargador do TRT da Primeira Região e os juízes convocados, à exceção do juiz Dr. Manuel de Medeiros, que se julgava suspeito, por unanimidade, em indeferir a petição inicial do mandado de segurança, extinguiu o processo em resolução do demérito, nos termos do voto do relator. Muito obrigado, doutor Pedro Henrique, pela apresentação oral. É mais. Bom dia a todos. Um bom dia. E próximo processo. Na sala 3, o número de ordem 4, processo número 2209, dígito 92, relator desembargador Ricardo Espíndola, haverá sustentação oral pela advogada doutora Fernando Gonçalves Diniz Frota, OAB Ceará, número 23.215, representando o Agrícola Famosa Limitada. Pois não, com a palavra o desembargador relator, doutor Ricardo Espíndola. Pode ler a emenda. Só um instantinho. Qual é o processo? Número de ordem 4 da sala 3. 2209, não é isso? Nesse caso aqui, eu vou pedir licença para ir à conclusão, que eu acho que é mais rápido. Pois não. Ante o exposto, admito a ação rescisória e, no mérito, julgo improcedentes os pedidos nela formulados, condenando autor em honorários advocatícios em favor da parte ré, no valor de R$ 5.251,22, custas pela demandante o montante de R$ 1.050. Vamos só buscar na ementa fundamento para... Pois não, orientar a sustentação oral. O acordo recidente, proferido em 2023, fundamentou-se em jurisprudência consolidada do TST à época, que considerava devida a periculosidade mesmo em tanques originários de fábrica com capacidade de 200 litros, interpretando o item 16.6 da NR 16. A portaria CEPRT
1357/2019, embora alterasse a NR 16, não configura violação manifesta de norma jurídica, pois sua interpretação era controvertida nos tribunais. A súmula 83.1 do TST e a jurisprudência da SDI 2 afasta o pedido de rescisão quando a decisão residenda se baseia em norma de interpretação controvertida. A alteração legislativa superveniente, Lei 14.766/2023, que alterou o artigo 193, parágrafo 5 da CLT em dezembro de 2023, não pode retroagir para alcançar todos os fatos ocorridos antes de sua vigência. A pretensão da autora de revisar a decisão por meio da ação rescisória configura reexame de fatos e provas inviável nesta via, conforme súmula 410 do ST, a eventual modificação do Estado de Direito ensejadora da revisão do título executivo deve ser analisada por meio de ação revisional, conforme artigo 505.1 do CPC. Diante da improcedência da ação rescisória, são devidos honorários à parte ré com base no artigo 85 do CPC e súmula 219. A ação rescisória é julgada improcedente. Eu passo a palavra para a sustentação oral à doutora Fernanda Diniz, pelo prazo regimental de 10 minutos. Bom dia a todos, Vossas Excelências, colegas advogados, servidores do tribunal, saúdo a todos na pessoa do desembargador relator, doutor Ricardo. E venho aqui trazer que o laudo pericial realizado no bojo da ação civil coletiva, ele além de constar que os tanques eram originais de fábrica, o combustível lá era para consumo do próprio veículo, né, atendendo ao que dispõe a norma regulamentar 16. E o ponto que a gente também pede alternativamente é que hoje a ação civil coletiva ela está em fase de cumprimento de sentença, é que fique limitada o cumprimento de sentença à alteração, à inclusão do parágrafo 5º no artigo 193 da CLT. Essas são as minhas considerações. Obrigada. Pois não. Eu indago se há algum voto divergente do voto do relator. Em não havendo, proclamo nos exatos termos do voto do relator a improcedência da ação. Agora a improcedência da ação. Vamos. Muito obrigado, doutora Fernanda. Bom dia. Igualmente, boa sessão a todos. Vamos agora na sala do doutor Décio, que eu acredito que ele já ficaria liberado, é isso? Então, na sala 2, processo do juiz Décio Teixeira de Carvalho como relator ou revisor. Número de ordem 1, processo número 4002, dígito 37, relator desembargador Ronaldo Medeiros, revisor o juiz Décio Teixeira. É o de número 2? Número 1 da sala 2. As sustentações orais acabaram. Um da sala 2. É um distinto coletivo. A palavra, relator, desembargador. Sustentação? Ronaldo? Não. Mas tem divergências, né? Mas a divergência que eu estou vendo aqui, me parece que é só do desembargador Barbosa, né? Tem duas, mas a outra é do doutor Carlos, desculpe. Está acompanhando a divergência do desembargador Barbosa. Coletivo de natureza jurídica e econômica, justiça do trabalho, fixação de condições de trabalho, limites, inexistindo acordo na grande maioria das reivindicações pautadas pelo sindicato profissional na fase administrativa de mediação, cabe ao Judiciário do Trabalho de fixação das condições de trabalho da respectiva categoria nos limites do poder normativo. E, em decorrência disso, eu saio apreciando as questões e, pela minha conclusão, Pois não. quero que eu leia uma cláusula? Não, por mim não sei Então, que a divergência do Dr. Carlos Newton é especificamente em relação a quê? Deixa-me ver aqui. Para abrir o debate específico? É a cláusula 8ª. Divirge e defira a cláusula 9ª, quero dizer. Está dizendo aqui. É o doutor Barbosa, está dizendo. Difira e infira a cláusula 9ª, em relação de mais claro, acompanha o voto do relator, destacando que a minha convergência em relação à cláusula 8ª e exame de método periódico. Ele adere à divergência do desembargador Barbosa, que não está presente nessa assentada. Então, vamos
Você pode concluir. Eu volto, né? Está todo mundo lendo, não tem que eu ler. Pode concluir. A cláusula nona, que está em debate, proposta da redação. Em haver alteração nas condições de trabalho, a Emparne fica obrigada a providenciar a emissão de laudos de insalubridade e ou periculosidade por profissional ou firma habilitada. Cativa. A realização dos laudos técnicos objetivo é garantir condições dignas de trabalho e a preservação da saúde do trabalhador. A contestação não se insurge contra os termos da cláusula. Aí faço uma citação, a voto do desembargador Carlos Píndola e logo voto pelo deferimento da cláusula. Os fundamentos de resistência não sei. Será apresentado pelo desembargador resistente. O Márcio não tem controvérsia. A Não, questão é essa cláusula. a controvérsia, se não me engano, é só do desembargador Carlos Newton em duas cláusulas específicas. Defender essa resistência. A primeira questão é que eu acho que a falta de contestação gera uma anuência tácita, gerou, né? A cláusula não contraria dispositivo de lei ou nada. É matéria que realmente já se exige que haja sempre, quando houver alteração das condições de trabalho, que haja análise dos elementos de salubridade e periculosidade. Tá? Não tem Eu indago ao desembargador Carlos Newton se mantém a divergência no tocante a essa cláusula. Não tem a divergência. Entendeu? Então, vamos proclamar, né? Por maioria, contra o voto do desembargador Carlos Newton no tocante à cláusula nona, que indiferia, se proclama, nos termos do voto do relator, as demais cláusulas da convenção. É um dissídio, né? Dissídio coletivo. E assim se proclama. Vamos a outro. Na sala 2, ainda, número de ordem 3, processo número 2281, dígito 79, relator juiz Décio Teixeira de Carvalho. Com a palavra o relator. Obrigado, presidente. Boa ementa, agravo regimental em mandado de segurança, eleições sindicais. Decisão que autorizou a retomada do pleito eleitoral, violação dos princípios da isonomia, do contraditório e da ampla defesa, fundamentação insuficiente, decisão surpresa. A autorização para a retomada do pleito eleitoral sindical, concedida no dia da eleição e sem oportunizar uma manifestação prévia da parte contrária, configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa consagrados no artigo 5º da Constituição Federal, normalmente quando a decisão é proferida já após o início da eleição. A argumentação pela racione, inadmissível, exige que o magistrado deixe claro e delimitado quais são os fundamentos adotados e module adequadamente os efeitos da sua decisão, especialmente quando implica alteração substancial da situação jurídica das partes. A súbita autorização para a participação do pleito, sem tempo hábil para campanha ou mobilização, cria um desequilíbrio fato que compromete a isonomia entre as chapas concorrentes e a lisura do processo eleitoral sindical. O risco de acefalia sindical, embora relevante, não pode se sobrepor à necessidade de garantir a legitimidade do processo eleitoral e o respeito aos princípios constitucionais que regem a organização sindical, sendo função do Estatuto da entidade prever quem substitui seus dirigentes em suas ausências, quaisquer que sejam os motivos. A intervenção sindical em questão, a intervenção judicial em questões sindicais, ainda que excepcional, justifica-se para assegurar a observância dos preceitos constitucionais e legais, notadamente os princípios da isonomia e da liberdade sindical. Agravo regimental conhecido e não provido. Eu indago se há alguma divergência. Senhor presidente, deu uma anotação minha, divergência em parte, mas é que eu queria fazer um destaque, uma observação. Pois não. A observação está aí exposta, e dá para ver que eu acompanho o relator. Apenas quero destacar que, realmente, nessa situação, a manutenção da liminar, ou seja, o improvimento do agravo regimental, serve a estabilidade, ainda que provisória das relações, porque senão tem uma eleição hoje, outra amanhã, e isso não vai se resolver nunca. É a estabilidade das relações, inclusive processuais. Estou acompanhando o relator, só apresento a declaração.
Pois não. Então, por unanimidade, nos termos do voto do relator, negar provimento ao agravo regimental interposto pelo SANGRN, termo da fundamentação. Obrigado. Vamos a outro. Número de ordem 4, processo número 2320, dígito 76, relator juiz Décio Teixeira de Carvalho. Com a palavra o relator. Obrigado, presidente. Agravo regimental em mandado de segurança, litispendência, renovação de ação mandamental durante o prazo recursal anterior, impossibilidade. A impetração de novo mandado de segurança com o mesmo objeto durante o prazo recursal do mandado de segurança anteriormente extinto, sem resolução de mérito, configura litispendência. Embora o parágrafo 6º do artigo 6º e o artigo 19 da Lei 12.016 de 2009 prevejam a possibilidade de renovação da ação de mandado de segurança, tal faculdade não implica necessariamente renúncia tácita ou silenciosa ao prazo recursal da ação anterior, nem configurar ato incompatível com a vontade de recorrer. A mera impetração de novo mandado de segurança não pode ser interpretada como renúncia ao prazo recursal da ação anterior, sob pena de gerar insegurança jurídica e privar a parte do direito de dúvida da jurisdição sem manifestação expressa nesse sentido. Para afastar a hipótese da dispendência, é necessário o transcurso do prazo recursal da ação anterior ou a expressa renúncia ao mesmo, não bastando a simples impetração de nova ação fundamental. Jurisprudência consolidada da SBDI 2 do TST, no sentido de que a impetração de novo mandado de segurança, enquanto ainda pendente do recursal anterior, configura a dispendência. Agravo regimental conhecido e desprovido. Pois não. Há uma divergência aberta pelo desembargador Mas Ronaldo. eu entendo que há uma preclusão lógica, uma renúncia lógica pela prática do ato e a prática do preenchimento das formalidades, inclusive pagamento de custos, etc. e tal. Então, eu admito. Pois não. Então, eu indago, estabelecida a divergência, com o voto da desembargadora, doutora Isaura Simonetti. Eu acompanho a divergência diante da natureza excepcional do mandado de segurança, do seu caráter urgente. Eu entendo que, cumprida a exigência formal declarada no MS anterior, né, pagas as custas e juntado o instrumento procuratório, esse novo MS deve ser processado. Então, eu acompanho a divergência, dando provimento ao agravo regimental para ordenar o processamento do mandado de segurança. Pois não. Com o voto da desembargadora, doutora Perpétua, comandante. Eu acompanho a divergência, porque só a impetração já é uma preclusão lógica, né? Já é uma renúncia tácita a qualquer prazo no recurso anterior, no mandado sério. Com o voto do desembargador, doutor Carlos Nilton. Excelência, estou acompanhando o relator. Pois não. Como vota o desembargador Ricardo Espíndola. Uma divergência. Como vota a desembargadora Maria Auxiliadora Rodrigues. Não vota não, porque o gabinete é o dela. Ah, perdão, é o gabinete dela. Como vota o desembargador Bento Herculano. Caiu. Eu estou acompanhando o relator, né? Caiu aqui o sistema, eu voltei agora. Pois não. Acompanha o relator. Pode passar. Como ficou? Sim, colheu o voto do juiz, doutor Manuel Medeiros, ele participa desse fórum. O voto do juiz convocado, doutor Manuel de Medeiros. O relator. Como ficou a votação? 4-4. 23, né? Eu acompanho a divergência. Então, por maioria, os termos do voto divergente do eminente desembargador Dr. Ronaldo Medeiros, que foi seguido pelos desembargadores constar, né? Consta a posteriori, né? Pois não. Podemos ir a outro. Presidente, Pois não. acho que minha participação terminou. Gostaria de me ausentar. Pois não, doutor. Fica à vontade, está liberado. Obrigado. Das atividades. Tem convergência de algum doutor Décio? Não, então pronto. Posso chamar as convergências? Vamos chamar as convergências. Pois aí vai não demais. Na sala 1 do Egrégio Tribunal Pleno, número de ordem 1. Enquanto se chama as convergências, eu vou rápido. De ordem o quê? As convergências na sala 1. Passa a presidência a vice-presidente, enquanto eu vou. Receba a presidência. Então, na sala 1, número de ordem 1,
Processo número 10, dígito 63, relator desembargador Bento Herculano. Número de ordem 2, processo número 30, dígito 54, relator desembargador Bento Herculano. Número de ordem 4, processo número 100, dígito 71, relatora desembargadora auxiliadora Rodrigues. Número de ordem 6, processo número 131, dígito 28, relator desembargador Bento Herculano. Número de ordem 9, processo número 279, dígito 05, relatora desembargadora auxiliadora Rodrigues. Número de ordem 10, processo número 308, dígito 55, relator desembargador Ronaldo Medeiros. Número de ordem 11, processo número 343, dígito 15, relatora desembargadora Isaura Barbalho Simonetti, revisora desembargadora Perpétuo Vanderlei, impedimento do desembargador presidente Eduardo Rocha, presidência do desembargador Carlos Nilton. Assim proclamo, senhor. Número de ordem 21, processo número 2321, dígito 61, relator desembargador Eduardo Rocha, revisora desembargadora Isaura Simonetti, presidência da desembargadora Perpétua Vanderlei. Número de ordem 22, processo número 2577, dígito 04, relatora desembargadora Perpétua Vanderlei. Número de ordem 23, processo número 2605, dígito 69, relator desembargador Ronaldo Medeiros. Todos estes processos da primeira sala, à unanimidade, nos termos dos votos dos respectivos relatores. Devolvo a presidência. Senhor presidente. Obrigado, desembargadora. Fala. Na sala 3, número de ordem 6, processo número 2520, dígito 83, relatora desembargadora Perpétua Vanderlei. Na sala 4, número de ordem 1, processo número 114, dígito 36, relator, juiz Manuel Medeiros. Número de ordem 2, processo número 142, dígito 23, relator, juiz Manuel Medeiros. Nesse 2 há uma Esse aqui divergência. diverge. Ai, desculpa. Então, Só o deixa 2. fora. Depois É. Número de ordem 3, processo número 288, dígito 64, relator, juiz Manuel Medeiros. Na sala 5, número de ordem 3, processo número 1468, dígito 52, relator desembargador Carlos Nilton. Na sala 6, não há, e na sala 7, número de ordem 2, processo número 1835, dígito 76, relator desembargador Eduardo Serrano da Rocha, sob a presidência da desembargadora Isaura Simonetti. Bueno. Vamos aos que ainda estão. Vamos logo nesse tribunal do juiz Manuel Medeiros, você já teria falado, acho que é o de número. Na sala 4, de número 2, processo número 142, dígito 23. Com a palavra o relator. Pode ir para a emenda, se Vossa Excelência. É aquele conflito de competência, e hoje É. tem vários, só do desembargador Carlos Nilton tem bem uns 6 ou 8. Então vamos fazer uma. Julga tudo, né? O 142, né? Isso. 142, 23. Sala? Qual é o número Sala de 4. ordem? Número de ordem 2 da sala 4. Número de ordem 2, sala 4. Processo 142, 23. Conflito de competência. Bom, é uma matéria conhecida, né? Nós podemos otimizar. Essa da divergência. Eu estou aplicando um entendimento do tribunal, embora compreenda a distribuição na execução, mas eu estou acompanhando aqui o tribunal, embora seja um tema sensível que até o TST também Vai, Mas com certeza vai afetar. Deixa eu fazer uma ponderação, doutor Manuel. foi não. Inicialmente, eu que abri essa divergência era isolada. Aí, né, junto com o doutor Isaura, chegou, também tem a mesma posição. E numa sessão, a doutora Isaura e eu, a gente achou por bem fazer como Vossa Excelência está dizendo, e ressalvar o ponto de vista pessoal. E, para a minha surpresa, agora, nesse processo, a doutora Isaura, com argumentos muito fortes,
passou a realmente decidir divergir, porque são todos os outros tribunais. Então, não tem sentido se é para chamar o processo e haver alguma divergência, se eu penso igual a ela, na medida em que, se fosse a unanimidade, é outra coisa. Então, agora já estou consignando a minha divergência também. Pois não. Que, como divergente. Eu acho que seria uma conclusão que você... Não, eu vou manter e agora prometo amadurecer mais. Pois não. Então, tudo bem. Então, pronto, por maioria, não é? Eu vencido também. Desembargador Perpétuo quer fazer alguma ponderação? A primeira pessoa que sustentou essa posição e há muito tempo nesse tribunal fui eu. E realmente, diante da jurisprudência, em outro sentido, eu terminei por aplicado. Não vou dizer que aderir, aplicar. Sim. Mas, quando a desembargadora Isaura chegou, ela comentou exatamente e começou a fazer voto, fazer a ressalva. Eu também fiz ressalva, depois eu passei a fazer ressalva, depois eu desisti de ressalva. Lembrando de um conselho de um grande, um dos maiores, que me disse assim, olha, ressalva você faz uma vez, depois disso você se torna maçante, não ressalva mais não. Então, tá bom. E, então, eu estou com a divergência. Não. Pois não. Volto para o combustível. Perfeito. Agora, Vossa Excelência, voltando já dá. Não. Vou manter aqui, Eu acho assim prudente o doutor Manuel está fazendo, porque a gente vai ter uma mudança se for mas é boa no tribunal, sem 2 desembargadores presentes. É verdade, a discussão é válida. Vamos proclamar nos termos do voto do relator. Por maioria, vencida a desembargadora Isaura Maria Simonato, que abria a divergência, acompanhada pela desembargadora doutora Perpétua, pela ordem, e pelo desembargador doutor Bento Herculano. E assim se decide. Justificativa de voto, né? Que é obrigatória. O voto já está juntado. Eu vou juntar só lá embaixo. Pois não. Vamos ao outro. Vamos só seguindo o pragmatismo aí, doutor desembargador Ronaldo, desembargador Ricardo. Não temos mais 6 do desembargador Tem vários. Na primeira sala são vários, doutor Carlos Nilo. Então vamos na sala que tem mais. Na relatoria dele. Está vindo, doutor Manuel. Número de ordem 4, na sala 4, processo número 457, dígito 51, relator juiz Manuel Medeiros. É o mesmo tema. Não, aqui é outra coisa. Qual é o número? Na sala 4, número de ordem 4, processo número 457, dígito 51. Com a palavra o relator, doutor Manuel de Medeiros. Só tem uma divergência, doutor Ronaldo. Isso. Eu acho que é sobre a questão da execução atípica, não é isso? Exato. Até eu estou mantendo, eu penso que essas medidas alternativas, ela vem para uma medida de coercibilidade para que o devedor se sinta instado a pagar, né? Exatamente. Então, é um instrumento que veio em 2015, né? O CPC novo e é aplicada dentro daquela questão de assim, quando já está a execução já exaurida e dentro de uma proporcionalidade e razoabilidade que informam esse tipo de Constituição, de modo que há legalidade, há um quadro fático no processo que de 8 anos sem conseguir nenhum resultado, e aí resolveram aplicar essas medidas alternativas. Ou atípicas, né? Coercitivas atípicas. Bom, tem mais. Pois não, à vontade. Bom, enfim, é basicamente isso. E eu tenho apenas um desconforto, digamos assim, é que não poderia ser isso ad eterno, né? Não sei, a própria questão da precisão incidental poderia resolver isso, mas
quando a pessoa não tem idoneidade patrimonial, né? Porque se encerra aí, não é isso? Então, quando verificado isso, é uma coisa que não ficou muito clara aqui nesses atos. Eu estou mantendo Pois não. Bom, pois não. Terminou, Sandra? Pois não. Eu indago, há uma divergência bem estabelecida do desembargador Ronaldo. Eu pergunto se alguém acompanha a divergência. Parece-me que a maioria acompanha o juiz relator. É isso? Então, vamos lá. Vamos proclamar, né? Quero só Pois fazer uma não. observação. Pois não. Às vezes, a pessoa vai expor os fatos e aí mostra que não tem uma intenção. Mas que não possui renda ativa. Renda ativa é aquilo do dia a dia. Mas pode ter ativos outros, que é a renda passiva. Então, estou votando por relator e, inclusive, por esse detalhe que eu destaco. Pois não. Então, Presidente, eu queria só chamar a atenção nesses 4 processos, para o relator colocar o nome do doutor, o nome dele, porque está todos eles com o nome do doutor Eritson. E acho até que talvez tenham sido feita conclusão para ele. Então, tem que. Pois é, então tem que mudar os nomes. Obrigado. Fazer essa ressalva. Para resolver isso. Mas na hora de publicar o acordo, mano, eu tenho que estar troca substituindo. Fazer tudo, doutor Ricardo. Fazer essa observação. Já está, doutor Manuel. Eu já teve embarcação do carro IFA, enquanto vai carro do novo. Mas aqui do juiz do posto está. O juiz relator. Manuel Ele Medeiros. é relator. Ele é relator. Mas aqui já está corrigido. Mas está observado aqui mesmo, inclusive. Mas o pior, Manuel, é que no PJL foi concluído para o doutor Eritson. Então, não sei se quando sair, vai sair lá como se fosse o doutor Eritson. Sim, não, mas... Mas já está corrigido no voto. Agora não está lá na tastilha, né? Mas vamos corrigir. Mas foi muito boa a lembrança. Vamos puxar os 4 votos dentro do desembargador Carlos Milton. Os conflitos na sala. Na sala 1. Sala 1. São vários. Na sala 1, número de ordem 8, processo número 268, dígito 10. Relator desembargador Carlos Newton. Número de ordem 12, processo número 1271, dígito 97. Número de ordem 13, processo número 1273, dígito 67. Número de ordem 16, processo número 1555, dígito 08. Número de ordem 17, processo número 1604, dígito 49. Número de ordem 18, processo número 1771, dígito 66. Número de ordem 19, processo número 1985, dígito 57. São esses 4, né? Esses 8. São 8. Com a palavra o relator, já está aqui posto o voto. Para que nós abreviássemos, eu pediria licença ao... Pois não. Está na tela, eu não vou me demorar, não. Porque... É idêntico. Né? Nos 8, ele é o mesmo voto. Então, tá bom. Então, podemos proclamar com a divergência do voto da desembargadora Isaura, desembargadora Perpétua, desembargador Pimenta Herculano, é isso? Isso. Então, usando a mesma sistemática que foi o seu do voto, porque o relator é o desembargador, o juiz convocado, doutor Manuel Medeiros. E assim, esses 8 processos ficam votados, de acordo e de conformidade com o voto exorado pelo relator, por maioria, com esses votos divergentes que já foram citados. Na sala 1, número de ordem 3, processo número 81, dígito 65, relatora desembargadora Isaura Simonetti. Sala 1, qual é o número? Número de ordem 3. 3. Com a palavra a relatora. É sala 3, não é? Sala 1. Sala 1. Número de ordem 3. É o processo 81, né? Sala 1, número de ordem 3. Ok. É um agravo regimental,
Eu estou conhecendo e negando provimento ao agravo regimental. É como voto. Pois não, há uma divergência estabelecida, eu gostaria de ouvir a desembargadora da Doutora Perpétua Vanderlei. Divergência parcial. Processual. Processo. Pressupõe não precisa. 81. É 8165. Tá certo. A da gravando. Eu pediria um pouquinho de silêncio para a gente ouvir a divergência. Aqui para em Petrobras, a segurança da medida de bloqueio foi imposta apenas aos sócios pensionados e não às empresas. Ressalva de entendimento a respeito, a falta de legitimidade põe a tudo em nível exame de outras matérias. Só para fazer essa ressalva, por isso que é divergência parcial. Pois não. Se não é parte legítima, então não posso mais dar nenhuma matéria. Eu indago se a relatora encampa a divergência parcial. Acho que ela pode manter o voto dela. Eu mantenho. Não, Excelência. A senhora não vai fazer declaração. Ela vai redigir, porque eu vou mudar. Eu não observei esse. Sim. Não, doutor. É isso. Então vamos votar. Eu não observei. Estabelecida a divergência, como vota o desembargador Carlos Nilton? Pois não. Como vota o desembargador Ronaldo? Eu acompanho a divergência pela extinção da ação. Pois não. Como vota o desembargador Ricardo? Eu acompanho a divergência. Eu só ressalto o seguinte, presidente, só antes de... Pois não, pronto. O mandado de segurança ele foi extinto por 2 fundamentos, tanto pelo ato ilegal como por ilegitimidade ativa dos impetrantes. Então já foi extinto. Já. Aí é um agravo regimental, só para esclarecer, mais tranquilo. Ele já foi... que eu disse, o presidente me permite. Isso não interfere grandemente. Apenas é que eu acho que é um excesso, não tem porquê. Entendi. Se já é parte legítima, eu não tenho mais autorização para prosseguir no processo. O processo termina aí. Não tem como declarar existência de direito. A existência. Tem que apreciar. Se é parte legítima, não tem nem que pedir nada. Mesmo que existisse o direito, continuaria. Não, é verdade, mas é porque eu quis exaurir os fundamentos, sabe? Eu quis exaurir os fundamentos, mas eu vi a questão da ilegitimidade, mas é isso, só. Não, mas não é só uma ressalva. É a extinção. É necessário isso restringir, porque isso vai dar verbo para um recurso. Se adentrar no direito. Como vota a desembargadora auxiliadora? Estou acompanhando o relator. Desembargador Bento Herculano. Me repita só para confirmar qual o número de ordem da sala. Sala 3, processo número 81, dígito 6. Desculpa, sala 1, processo número de ordem 3. Sala 1, número de ordem 3. A divergência está aí. Estou com o relator. Então, empatou, não? Com a relatora, no caso. Doutor Manuel Medeiros, perdão. Juiz convocado. Tá. Empatou. Não? Eu voto. Eu voto com a divergência. Então, nos termos do voto da divergência da desembargadora Perpétua, passa a ser redatora. Redatora, pode por ela. Vamos a outro. Número de ordem 5, processo número 111, dígito 03, relatora desembargadora Isaura Simonetti. Sala. Sala 1, número de ordem 5. Sala 1, número de ordem 5. Tem uma divergência. Desembargadora com a palavra, a relatora. Hoje, não é porque está demorando aqui a abrir, É o mas meu abrir. também. Não conhecimento, a questão de intempestividade. Então, eu não estou conhecendo do agravo regimental ou interno. Só tem uma divergência. E doutor Carlos Nilton.
Divergido. Mas talvez assim por aqui. A gente às vezes liga por fundamentação. aqui. A seleção divergir será por unanimidade. Eu acho que isso aqui é por unanimidade. Saiu errado esse divergido. É uma intempestividade. Então, posso proclamar por unanimidade? Unanimidade nos termos do voto da relatora, doutora Isaura Simonetti. Número de ordem 7, processo número 133, dígito 61, relatora desembargadora Auxiliadora Rodrigues. A palavra desembargadora Maria Auxiliadora Rodrigues. Obrigada, presidente. Número de ordem 7, não é da sala 1. Agora que é abrido. Agravo regimental conhecido, no mérito desprovido. Trata-se de mandado de segurança, questão de irregularidade de representação processual, ausência de mandato válido, deferimento da petição inicial. Alguma divergência? Não. Tem, presidente. Tampado. Isso aqui foi matéria até da nossa sessão, na terça-feira, na turma. O que acontece? Eu estou mudando aqui o entendimento, presidente, Pois não. porque são hipóteses onde existe a procuração, não é inexistência. Porque não tem como confirmar. É porque quando entra no sistema, inclusive, qualifica essa condição de confirmação. E então a gente vai entender que várias procurações devidamente assinadas eletronicamente, a gente viu na terça-feira, por exemplo, dos maiores escritórios do Brasil, né? Lógico que isso não quer dizer o absoluto. Mas o que acontece? Dizer que aquilo ali não existiu a procuração, eu acho que é adentrar pelo caminho das chamadas jurisprudência defensiva, o que foi rechaçado pelo CPC 2015. Então, quer dizer, que se deu prazo de 5 dias para o advogado regularizar. Agora, dizer que ele não, porque não consegue autenticar muitas vezes quando entra no sistema do PJE. Então, é jurisprudência muito defensiva. Dizer, aí matar, como a gente faz, dezenas de processos, centenas de processos, dizendo que inexiste procuração, que se deu prazo de 5 dias, como o CPC falou na questão da... Para regularizar o... O doutor Ricardo me acompanhou, inclusive. 14.063, ela é expressa. Passou a dispor que o uso dessas eletrônicas em interações com SPUC e as pessoas jurídicas sobre licença de software por entes públicos estabelecidos tem que ter a certificação digital. Então, mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, elas são certificadas. A questão que só essas certificações que não são reconhecidas é que entram no PJE e não essas estruturas de mais de 100%. Então, os escritórios têm as entidades certificadas, estão certificadas. Vocês param em utilizar no escritório para outros fins, entidades que não estão certificadas para atuar em processo, naturalmente PJE, eles têm que ter o ônus. Eu não preciso informar que eles devem cumprir o regulamento que a Lei 11.400, assinatura digital baseada em certificado digital, emitido por autoridade certificadora credenciada na forma de lei específica. Então, assim, a Lei 11.419, isso aí eu vou considerar que não, você apresente uma outra certificação, eu não tenho como visualizar. Entrou no PJE, não está reconhecida, não é visualizado. Então, não posso reconhecer. Mas procuração tem. Eu não estou dizendo que se conheça. Deu prazo para regularizar. A procuração tem. Mas ela está toca, porque a assinatura não existe. Não. Sim. Porque a lei... Tem procuração. Então, quais seriam as hipóteses de regularização? Podia ter assinado não até usado o site gov.br. Também podia usar o site. Coisa que existe de procuração. Ela existe. Ela existe. Tem sistema próprio. Nesse caso aqui, a parte trouxe outra, viu? Mas a parte trouxe. A juntada de novo. Não tinha reserva de poder, consequentemente. Questão de hora. Está com a relatura. Certificação, elas vão todas as procurações. A outra não tinha, foi cronologicamente posterior e revogou a primeira. E também não tinha, então não beneficiou em nada. Eu queria trazer até essa discussão aqui, foi muito bom. Eu, baseado nisso, existem, eu gostaria de chamar a atenção dos demais
É o presidente está falando. Eu gostaria de chamar a atenção, isso é um caso que está se avolumando, principalmente com os advogados de fora, onde as duas turmas, eu estou sabedor, que está a discutir se essa assinatura está naquelas que a legislação prevê, das chaves ICB, né, que é o Instituto de Chaves Brasileiras. Eu me ative a essa temática, fui pegar a jurisprudência do próprio STJ, e não uma, nem duas, nem três, várias decisões das turmas do STJ, ela diz que esta assinatura, ainda que não esteja na previsão da lei, o âmago e a vontade do legislador foi dizer que houvesse a assinatura. Quem tem que discutir isso é a parte adversa. Não somos nós. Se a parte adversa não faz a impugnação, ela aceitou aquilo como válido. Nós não temos que nos imiscuir nessa discussão. Isso é de uma defensividade total. Isso me parece que a gente não está pretendendo avançar no mérito. Ora, se a parte a quem se destina a minha assinatura, meu adverso, ele não questiona, ele aceita como válida a minha assinatura, a procuração que me foi concedida. Não somos nós, o judiciário, que vamos discutir. Quem diz isso são decisões remansadas do STJ, do Tribunal de Justiça. Excelência, eu até aceito os argumentos de Vossa Excelência, mas estamos em sede de mandado de segurança, não tem parte adversa ainda não, tem um desconsórcio, no máximo. A petição inicial tem que vir acompanhada de documentos hábeis. Não cabe ordenar emenda inicial e mandado de segurança. Ele pode renovar o mandado de segurança a hora que ele quiser, dentro do prazo legal. Agora, dizer que a ação cabe ao juiz ordenar a emenda da inicial, a junção em mandado de segurança. Até porque o juiz de admissibilidade... Marcelo, poxa, Pois não. Então, vamos feito esse esclarecimento, tem um voto divergente, eu vou colher os votos. Presidente, eu até destaco que há uma medida provisória, que trata especificamente dessa situação, medida provisória 2200-2, que invoca que a questão, mesmo no estabelecimento ou na procuração, é que a assinatura eletrônica tem que estar em conformidade. Aí, assim, eu não vejo, realmente eu não vejo como, e não acho que seja um rigorismo. Estabelecida a divergência, eu colho os votos. Presidente, aqui até eu faço uma reflexão, porque a doutora auxiliadora que grifou aqui, que nesse caso aqui é MS. Então, dar um prazo de 5 dias em MS não é coerente. Então, por isso que nesses casos aqui eu vou retirar a divergência. Então, tem divergência, conforme posso proclamar? Pode, mas eu permaneço com uma dúvida. Inclusive, eu fui fazer uma pesquisa no Jus Brasil, né? Aí toda essa discussão está limitada, até onde eu vi, do TRT 21. Eu boto lá, a discussão é aqui. No resto do Brasil, não há essa discussão. É porque o que me foi dito, na verdade... Agora, não em segurança. Não é, mas o que me foi dito é que você perde a condição de verificação quando entra no PJE. Se não tiver certificado, perde. Entendeu? Agora não posso dar os 5 dias, porque em mandado de segurança não permite dar os 5 dias. Mas tem mais ações, recurso ordinário, ainda que não seja daquelas chaves reconhecidas, eu entendo que nós poderíamos concordar, porque a outra parte está questionando. Não, há controvérsia aí. Presidente, eu tenho duas observações que me permitem. Eu estava acompanhando a divergência, bom, então, como a divergência foi retirada, mas tenho duas observações a fazer. É que a jurisprudência e a doutrina vem dando uma espécie de tolerância com mandado de segurança para algumas defeitos formais. Perfeito. Qual é o fundamento? Que se tem um prazo decadencial, se o prazo decadencial foi respeitado para ser avisado, então, defeitos formais, como é o caso de procuração, pode ser sanado. Eu estou logo dizendo isso para avançar em um... Não, então que você não está dando essa informação. Também uma ação rescisória, que foi dito, mas entrou indicando a CT se já tem acordo ou vice-versa. Então, esse sistema vem sendo modificado para dar uma abertura diante dos princípios do Código de 2015. Então, com essa informação, doutora,
Não, então eu vou manter a divergência. Com essa informação da doutora Perpétua, eu agradeço até, porque, de fato, tem todo sentido, ele está dentro do prazo decadencial aqui. Então, E o Código de Processo Civil, ele pediu para que se avançasse na discussão mérito. Excelência, na verdade, o Código admite mandado de segurança, medidas urgentes, admite que seja praticada sem procuração. Exatamente. Agora, o advogado tem que pedir isso. Não é o caso. Né? É um prazo decadencial? É. O advogado pode praticar sem procuração? Pode. É urgente, tem prazo decadencial. Mas ele não pediu isso, esse não está no debate. É uma imperfeição do advogado no trabalho dele. Perfeito. Técnica normal. Que advoga no Brasil todinho, ele não sabe que isso deveria saber que tem uma lei, a discussão até viu um voto de Vossa Excelência que traz a lei, a medida provisória que criou, que ela trazia mas bem, ele chega aqui e é surpreendido, porque nos outros locais todos ele é aceito. Então vamos lá, vamos colher os votos. Alguém quer fazer mais algum comentário? Essa discussão é muito boa. Desembargador Bento. Pois não. A desembargadora Barbosa, a desembargadora Perpétua já votou. Acompanhou a divergência. Eu indago como vota a desembargadora Isaura. Não, eu estou com a relatora. Agora eu vou amadurecer essa discussão, porque realmente o que eu fico vendo é que a legislação enaltece o julgamento de mérito. E também o que eu vejo é que, quando a outra parte admite como válido, né, a própria lei diz ICP Brasil ou outro meio de comprovação de autoria e da integridade de documentos em forma eletrônica. Eu me bato nisso. Desde que admitidos pela parte como válido. Então, assim, e com esse esclarecimento do desembargador Ricardo, que só aqui a gente está, os outros regionais não estão fazendo isso, foi feita essa pesquisa. Eu fiz a pesquisa e rapidamente coloquei o tema. Aí apareceu vários julgados TRT 21. Não vi, pode ser que já tenha. Eu vi vários. Eu disse assim, eita, essa discussão não era para sair. Eu boto qualquer outro tema, sai. TRT 4, TRT 3, 12. Como voto? Isso daí tinha 21. Isso, e eu estou acompanhando. É um MS, então... Como vota o desembargador Carlos Nilton? Eu estou acompanhando a eminente relatora. Pois não. Acho que o Luiz convocado, o Manuel Medeiros. Como vota? Estou com a divergência. Pois não. Então vamos colher os votos. Então ganhou a divergência. Vota Vossa Excelência, está 4-4. Eu vou votar com a divergência. Já explanei aqui. Eu sou favorável a que se discuta mérito. Para mim, isso é como um contrato de locação, qualquer tipo de contrato entre particulares, mas ainda numa relação litigiosa. Se a outra parte não argui nada. Eu sei que aqui é distinto, aqui é um MS, a outra parte não foi ainda ouvida. Mas nos nossos casos comuns, a outra parte não disse nada, não se pronunciou. A lei diz que não obrigatoriamente precisa ser do ISB. Nós estamos criando. Mas só foi ter diligência para dar 5 dias para juntar a procuração reclamar. Isso. Tudo bem, o voto é nesse sentido. Então, o voto fica com o desembargador Bento Herculano. Vamos a outro. Foi ótima a discussão. Vamos, doutora. Convertendo em o desembargador Bento Herculano. Vossa Excelência fica como redator. Eu fico com todos, pode ficar com todos, porque se quiser, se São diversos. O seu voto é para conceder um prazo de 5 dias. Sim, é. Pode ficar com não precisa de voto, não. É só uma certidão. Uma certidão. A relatora fará isso. Tem, não, é verdade. Eu acho. E ela entrará no mérito. Tem? Eu acho. Não tem nome não CD. Está dentro do provimento ao agravo. Eu também acho que tinha um recurso. E por mais o conhecimento, não, aqui não. É Vou dar um provimento ao agravo. Aí depois que o documento depois que tiver esse acordo, publicar, ele devolve o gabinete para apreciar liminar. Mas quando a gente, por exemplo, vê esse conhecimento... Não, conhecimento é diferente, é. Conhecimento. Tudo bem. Ok. Vamos ao próximo. A minha sala 1 aqui acabou. Sala 1 acabou. Agora tem acabou todas. Não, tem várias outras. Já tem mais. Não, temos alguns. Temos 8 ainda. Na sala 3,
Número de ordem 1, processo número 1522, dígito 18, relator desembargador Ronaldo Medeiros. Não, esse processo tem uma vista regimental, que falta apenas o voto da desembargadora auxiliadora. Eu peço permissão para ler o voto e os... Qual é o número? Eu já botei, não foi? Já, 1522, na sala 3. 1522, sala 3. Doutora auxiliadora já inclusive, colocou o voto dela, mas como tem uma vista... Número 1 da sala 3. É o número 1. Presidente, eu já votei. Posso aqui? Pode também. 21 da sala 3. É uma vista regimental de Padre Carlos Milton. Exatamente. Ele já colocou o voto aqui. Já colocou. Eu vou ler o voto e... Aqui está unânime, não? Não. Vou ler aqui, tá certo? Pois não. Resolveu o egresso tribunal pleno, após o voto do desembargador relator Ronaldo Medeiros de Souza, que conhecia o agravo regimental e, no mérito, negava provimento, após a leitura do voto em vista regimental do desembargador Carlos Newton Pinto, que dava provimento ao agravo regimental para sustar os efeitos do ato apontador como coator, suspendendo a obrigação de fazer consistente na apresentação de documentos na reclamação 502, dígito 60, de 2024, 521-0042, que já se encontra arquivada, em razão dos documentos já apresentados na reclamação 715-66, 2024, 521-0042 e da possibilidade de acesso das informações pelo aplicativo. Os desembargadores Maria do Perpétuo Socorro Vanderlei de Castro, Eduardo Serrano da Rocha, Ricardo Luiz Espíndola Borges, Bento Herculano Duarte Neto e Isaura Maria Barbalho Simonetti acompanharam integralmente o voto do relator. O presente processo foi adiado em razão da ausência justificada da desembargadora auxiliadora Rodrigues. Então, estavam ausentes a desembargadora auxiliadora Rodrigues e o desembargador José Barbosa e o juiz 13º de Carvalho deixaram de votar no presente processo em razão do quórum fixado na sessão do dia 12 de setembro de 2024. Então, é só o voto do doutor auxiliador. Presidente, o meu voto... É um voto divergente. Com a palavra, o voto do desembargador Carlos. Exatamente para demonstrar que a natureza jurídica da PAP é uma coisa, a natureza da reclamação principal é outra. E não se poderia, então, determinar os efeitos de uma relação a outra. Pois não. Assim, mantenho Pois não. Então, do agrado mental. Pois não. Por maioria, nos termos do voto do relator, desembargador Ronaldo Medeiros de Souza. Ficando vencido o desembargador Carlos Nilton Pinto, que já faz... Na verdade, faltava só o voto que da doutora auxiliadora. Estava na sessão. Não, a senhora não estava, eu estava ausente justificadamente na última sessão, ficou faltando só o voto da senhora. Porque na primeira, Vossa Excelência estava. Isso. Ah, sim. Bem, aqui eu estou acompanhando, mas eu fiquei na dúvida se eu participava ou não. É porque eu estava na primeira, não pode participar. É a terceira sessão. Que eu pedi de vista. Bem, eu estou acompanhando. Nessa sessão do dia... Começou o julgamento, Vossa Excelência... no dia 16 de setembro. Vossa Excelência estava presente no 16 de setembro. Votei. Aí vinculou o quórum. Tá certo. Vinculou o quórum. Eu votei. Na sessão anterior não estava, mas está aqui, o voto foi lançado. Aí foi Contra o voto colhido o voto da vista e pronto. Então, por maioria, nos termos do Agora, voto do relator, bem detalhado. vencido o desembargador Carlos. Assim se declara. Votada de voto, né, presidente? Votada de voto, o 2, porque o 2 da sala é a mesma situação, só que falta o voto da desembargadora Isaura. Então, vamos aguardar, vamos para outro. Pronto. Ela voltar, coloca esse. Esse processo, inclusive, essa matéria foi jogada no poder. Essa a opção desse Eu penso em análise que eles vão fazer. Então, número de ordem na sala 3 ainda, o número de ordem 3, processo número 1896, dígito 34. É a mesma situação. Esse processo há um impedimento. Eu estou me declarando impedido. Eduardo, então,
Desembargadora Isaura. A presidência da desembargadora Perpétua, eu peço Passa a permissão. presidência da desembargadora Perpétua. Isaura. Ela é relatora. Qual a sala? Passa a presidência da desembargadora Perpétua, sou impedido. Eu posso ler aqui a certidão. Sala Pronto. 3. Resolveu o egresso tribunal pleno, após o voto da desembargadora relatora Isaura Maria Barbalho Simonetti, que conhecia o agravo regimental e, no mérito, negava provimento, após a leitura do voto em vista regimental pelo desembargador José Barbosa Filho, que acompanhava a relatora por outros fundamentos, entendendo que, pela natureza da Benfam, está submetida ao regime de insolvência civil, não falência, acompanhado pela desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Vanderlei de Castro. Os desembargadores Ronaldo Medeiros de Souza, Ricardo Luiz Espíndola Borges, Bento Herculano Duarte Neto, acompanharam o voto da relatora. Ausentes, a excelentíssima desembargadora auxiliadora Rodrigues, o juiz Décio Teixeira de Carvalho e o desembargador Carlos Nilton deixaram de votar no presente processo em razão do quórum fixado. Só lembrando que, acompanhado o voto do desembargador Barbosa pelos desembargadores Maria do Perpétuo Socorro e Eduardo Serrano. Mas eu, quando fui abrir agora, há um subestabelecimento e foi subestabelecido para a advogada Fernanda. Eu tenho impedimento. Então, ele vai ter que sair. Então, ele sai. Não, sai não. Não? Não, o ingresso de um advogado para provocar o impedimento do juiz não pode. Tem que ser antes do conhecimento da ação. Então, senão, é fácil afastar o julgador. Claro. Não, a norma prevê o contrário. Agora, se observa bem, a temática é a mesma. Mas Todos estão. O que é o voto? Acompanha o voto da relatora por outros fundamentos. Então, o voto da relatora está por unanimidade, apenas diferença de fundamentação. E agora eu quero ver quantos acompanham o desembargador Barbosa. Só isso. Eu estou acompanhando, doutor. Por que eu não estou votando? O senhor não Votei, sim. Ele votou aqui. Não tendo votado, é isso? Ele acompanha o relator, mas com fundamento do desembargador Barbosa. 2 com Barbosa. Mas ele não está no código. Ele não está no código. Vossa Excelência não está no código, desembargador Carlos Nilton. Então, só tem o desembargador Barbosa e eu. Tem mais alguém acompanhando? Mas eu não estou votando por quê, doutora? Então, não tem. Porque Doutora Tatiana, por que eu não estou votando? Porque na sessão estava quando começou a votação. Na sessão do dia 28 de outubro de 2024, com pedido de vista, o senhor estava ausente, justificadamente. Ok. Então, proclamo da seguinte forma. Por unanimidade, nos termos do voto do relator, com ressalva de fundamentação pelos desembargadores José Barbosa, que foi acompanhado pelo eu apresento o nosso doutor Eduardo. Essa é a presidência, vamos falar. Desembargador Denis, desembargador Eduardo Rocha. Sim, porque tem que devolver a presidência do doutor Eduardo. Entenda, a não ser que o doutor Eduardo vá averbar por esse fato, ele não pode. Não pode o advogado. Aí tem que devolver a presidência. Se quer averbar a suspeição, eu quero, então, pronto, ele fica averbar a suspeição. Vai validar o voto que já proferiu, porque ele já proferiu o voto. E aí ficou só 2 votos, que não está interferindo, inclusive, no resultado. Não, o resultado ficaria o mesmo, por maioria. Receba a presidência. Vamos ao. Eu acho só uma questão de ordem, Eduardo. Quando a gente lê a certidão, ela tem um erro. Ela diz que o desembargador Carlos Nilton está presente, e lá embaixo diz que está ausente, porque ele não participou do quórum no dia 12 do 9. No dia 12 do 9 não houve sessão, porque esse processo foi ajuizado no dia 11 do 9. Foi o que foi juntado. Então, essa certidão está errada. Qual é o processo? 1896. Vamos lá, calma, né? É o 1896. Ó, Carlos Nilton pintar aqui, ó. Presente. Aí, quando diz aqui, ausente. Aí, não estava presente no dia 12, uma procedura de dia 11. Não entrou isso, falta. Entrar em falta.
Eu acho que eu estava presente. Então, eu estava presente para... No dia... Não, é só o erro aí, né? É na 1772. É porque, na verdade, a sessão que ocorreu que o doutor Carlos não estava presente era do dia 29 de outubro. Isso. Isso. Aí, a próxima. 18h30. 18h96. Então, o doutor Carlos não estava mesmo, mas era no dia 29 Isso. de outubro. Mas a certidão consta 12 de setembro. Mas Então, retificar a retificação da certidão. na segunda certidão, tem que colocar o desembargador presente, foi na segunda sessão, e lá embaixo, ausente na sessão de início do julgamento, que foi tal dia. Foi anterior. Tal dia errado. É só essa ressalva para poder mostrar que ele não faz parte do quórum. Deixou de votar, porque não faz parte, integrou o quórum. Mas essa é a terceira sessão. Na certidão, dia 6 de fevereiro, ele está constando na observação, que Que ele não foi votou. Constou, mas constou no quórum fixado 12 do 9. 12 do 9. O desembargador Carlos deixou de votar porque não fazia parte do quórum. A sessão foi 29. Eu vou olhar isso. Retificar essa sessão. É fácil. De outubro de 2024. Meu PJE caiu, não é? Caiu. 2024. O que é que falta? Falta o meu. Ainda tem alguns conflitos de competência daquele. Tem 3, eu acho. Antes dessa sessão, qual foi a sessão anterior? Desse processo ainda? A primeira foi... 1896 foi quando? Diz aqui que ela ocorreu dia 28 do 9. E está certificado dia 29. Do 9. Eu vou... Mas 12 do 9 não pode ter sido, porque o processo foi ajuizado no 11. 12 e 20. Essa certa aqui está errada. Ela serve no cabeçalho, que está mais de baixo, ele não participou do tratamento do dia 28 do 9. Como é que está a sessão aqui? Mais 4 conflitos de competência. Não, aqui, ó. Sessão, sala em sessão. Aí depois, ó. Então, eu recebo a presidência, vamos ter mais 4 de competência, não é isso? Tem mais uma vista para terminar. É uma vista regimental? Então, vamos a ela. Qual é a sala? Na sala 3, que é o número de ordem 2, processo número 1772, dígito 51, relatora desembargadora Perpétua Vanderlei. Eu peço permissão para ler só o voto da vista. Também há uma vista regimental que falta apenas a desembargadora Isaura. Eu já A sala 3. Que eu não voto. 2, né? Número de ordem 2. Então, resolveu o Tribunal Pleno que admitir a ação rescisória no mérito julgar procedente com base no artigo 966, inciso 5 do CPC, apresentação rescisória ajuizada por Sindicato Trabalhadores de Asseio, Conservação, Higienização e Limpeza Urbana do Estado do Rio Grande do Norte para desconstituir o acordo proferido na ação trabalhista 593, dígito 40, de 2019, 521.0006, e em juízo rescisório condenar a reclamada ao pagamento da remuneração das férias vencidas aos trabalhadores substituídos, conforme decidido na sentença. O juiz convocado, Décio Teixeira de Carvalho, adiantou o voto divergindo da relatora e julgando improcedente a ação rescisória. Os desembargadores Carlos Newton Pinto, José Barbosa Filho, Ronaldo Medeiros de Souza, Ricardo Luiz Espíndola Borges, Bento Herculano Duarte Neto adiantaram o voto acompanhando integralmente a relatora. O desembargador Eridson João Fernandes Medeiros deixou de votar no quórum, deixou de votar em razão do quórum fixado na sessão do dia 6/2, ausentes os excelentíssimos desembargadores Auxiliadora Rodrigues e Isaura Maria Barbalho Simonetti. Então, aqui falta o voto apenas da desembargadora Isaura Simonetti. Eu estava no quórum nessa... Estava.
A vista foi pedida do desembargador Barbosa no dia 6 de fevereiro. Que acompanhou a relatora. Isso, E o doutor Isaldo estava presente. estava presente. Aguardou a vista. Essa ação rescisória não é parecida com uma que julgamos hoje na pauta? Não, essa ação rescisória é um acordo que houve, quando houve a audiência, foi ressalvada expressamente as férias vencidas com relação àquele grupo de trabalhadores. Expressamente está ressalvado nessa ata, que o acordo não tinha essa quitação plena. Entendeu? Então é outra, certo. É outra coisa, não tem nada a ver. Eu me lembro que houve um debate muito quitação das grande. férias. Não é? Ok, estou acompanhando a relatora. Vai por unanimidade. Não, tem uma Não. divergência de doutor Décio. Cadê ele? Não, ele... E ele estava no quórum? Mas ele proferiu já na tá- época. Por maioria. Ele votou na época. Eu voto dele. Votou. Então, por ele assim mesmo? Claro, já votou. Não, ele Maioria, proferiu voto. Temos do voto da relatora. Pronto, vamos para a sala. Eu sou revisor, estou acompanhando o relator. Já saiu 1522 dessa sala? Já. Já, né? Eu nem sei em que gabinete o doutor Décio estava nessa época. Não, esse foi chamado na administração. Ele estava presente. Mas está saindo. Já. Na sala 5, número de ordem 1, processo número 40, dígito 16, relator desembargador Eduardo Serrano da Rocha, presidência da desembargadora Isaura Simonetti. Qual é a sala? Sala 5, número de ordem 1. Sala 5. Receba a presidência com a palavra o relator. Sala 5, número de ordem. Aqui é só uma juntada de voto convergente do desembargador Ronaldo. Todos os outros estão de acordo. Por unanimidade. Então, é isso, né? Então, proclamo a unanimidade nos termos do voto do relator, conjuntada de voto convergente pelo desembargador Ronaldo Medeiros. Devolvo a presidência. Receba a presidência. Próximo. Número de ordem 2, processo número 121, dígito 47, relatora desembargadora Isaura Simonetti. É o tema do conflito de competência em que sou vencida. Qual é o número do processo? Agora vai mudar, na tela relatora. Número de ordem 2. Vencida ela. Quem é que vai abrir a divergência? Número de ordem 2. Doutor Ronaldo. Eu não. Eu voto pela sequência da antiguidade. É doutor Carlos. Eu acompanho o desembargador perpétuo. Não, mas Não, ela não. Perpétua bota doutora. Doutor Perpétuo vota doutora. doutor, Vossa Excelência tem no Sai no calor. Tá certo, tá bom. Tá certo. Problema. Vamos lá, então. Vamos Vamos a inversão agora. Tá? Vencida a relatora. Por maioria. Eu tentei, né? Vamos ao próximo. Antiguidade é posto? Vencido eu, desembargador Eduardo, Vencida a relatora doutora Perpétua e doutor Bento Aculano. A divergência Foi a fica relatora. Vossa Excelência, desembargador Perpétuo. Isso. Divergência foi estabelecida no Carlos Newton. Não, Carlos Newton. Doutor Carlos Newton. Foi estabelecido. Acabou? Acompanhado pela Não, maioria. ainda tem. Ainda tem. Tem. Ainda tem? É desordem. Tem 3 aqui, todos 3 com competência. Tudo que fez desordem? Não. Vai, Na sala 6 tem o número de ordem 1, desembargador Ricardo Espíndola. Agora aí me chama a atenção, que é diferente, viu? Esse conflito. Então, vamos lá, explique. Número de ordem 1, Sala 3. sala 6. 6. Número de ordem 1, processo número 454, dígito 96, relator, desembargador Ricardo Espíndola. Desembargador Ricardo Espíndola, 454, é isso? Aqui é conflito de competência entre gabinete. Não, esse aqui eu estou acompanhando o desembargador relator. Eu acho que eu já tenho meu voto. Não, está unanimidade, viu?
A divergência aqui, quem anotou foi a doutora auxiliadora, mas ela não vota porque ela está no conflito. Exatamente, eu acho que já anotou para destacar que ela... Exatamente. Não, tem um voto divergente aqui, doutor Ronaldo. Deixa eu ver aqui. Pega aí, doutor Ronaldo. Que acordo vai poder ser? Já começou, né? Doutor Barbosa, poderoso. Não, começou tudo. A relatora conheceu do processo, proferir decisão extintiva, porque torna o seu gabinete prevento para conhecer e relatar o agravo regimental interposto contra a referida decisão já por ela proferida. Ora, se a desembargadora, a auxiliadora, não pode mais atuar no processo por motivo de suspeição, deverá ser ordenada a convocação de juiz substituto para o gabinete, para funcionar no processo. O processo deve permanecer no gabinete da relatora por som tempo. A relatora, a desembargadora auxiliadora, apreciou o mandado de segurança a liminar, ou seja, teve um ato decisório. Depois se aberta suspeita. Mas já era outro advogado, então outro advogado. Mas o processo é vinculado ao gabinete. O processo é vinculado ao gabinete. Se ela não tem mais aptidão para o processo, por suspeição, né? Porque é aquela questão, o ingresso de advogado no curso da ação para tornar o juiz suspeito não é admissível. Então, ele não retroage. Ele não retroage. Quem não pode entrar no processo é o advogado, não é o juiz que tem que sair. Mas, esse objetivo, sabe? Sim, a gente não sabe qual é o objetivo, que ninguém vai confessar. Né? Então, nesse caso, eu acho que a gente criaria uma figura de estar sempre convocando alguém, porque esse ato não vai ser só um. Ele vai ficar indefinidamente no gabinete dela para o processo. Cada um gabinete pode ter isso, né? Então, vamos votar. Cada qual vote por maioria dos termos do voto do relator. Tem que ter redistribuído para outro. Vencido o desembargador Ronaldo Medeiros. Vamos para outro. Na sala 6, número de ordem 2, processo número 475, dígito 72, relator juiz Manuel Medeiros. Com a palavra o relator. E o outro foi julgado já? Foi. Foi, né? Por maioria, né? Tá. Quanto o voto vencido, claro, Ronaldo. Há uma divergência aqui estabelecida pela desembargadora Isaura. mas esse caso é aquele, presidente. É aquele? É. O único diferente era esse meu. É o mesmo voto, acompanhando a divergência do desembargador perpétuo, desembargador espetacular. Tem um aqui que eu sou suscitante, eu não sei se é isso. Isso não pode. Qual é o número? Vamos lá, o próximo aí, doutor. Então é porque era o doutor Erickson, né, que tinha faltado? Não. Doutora Tatiana chamada. Foi dele mesmo. Vamos para outro processo. Veja se é você o suscitante, que aí vai ter que ser redistribuído. Qual? O processo Qual o processo agora? Qual o processo? Processo da sala 6, processo número de ordem 2. Sala 6, número de ordem 2. É o 47572. É isso. É um conflito, né? Juiz convocado, relator Manuel Medeiros. Ele está dizendo que ele proferiu, mas o acordo, aqui, a proposta de voto está assinada por ele. E quem declarou a incompetência foi o doutor Luiz Eugênio. Então tem que ser redistribuído, né? Não. Doutora Luísa, não. Mas não é o juízo, não? Isso aí é que Eu entendo que não, porque dentro da própria vaga, diferente tem liberdade para isso. Um pode entender que é competente, o outro pode entender que é incompetente. Mas a arguição foi... Cada juiz é um... Tá. Mas quem suscitou? Foi o desembargador, foi o juiz? Não, foi a doutora Luiz Eugênio. Mas foi a terceira e a quarta. Isso. E como suscitado, o juiz da terceira vara, é isso? É, porque não é o juiz o suscitado, é o juízo, né? E o suscitante também. Pois é, eu fiz um questionamento até o pleno para ver se tem algum precedente aqui já
Entendeu? Então, é um tema também. Deve ser. O que a gente tem que decidir agora aqui é se ele pode, como titular da vara, ser o relator desse feito. Tecnicamente, mas Eu acho que, salvo engano, viu? O doutor Décio tem votado nos que o doutor Inácio suscita também. Mas não tenho certeza, não. E é na terceira vara também. Bom, eu boto aí para discussão aí. Não, eu estou acompanhando o relator. Estou com o relator. Eu estou divergindo. É. É a mesma É a mesma coisa. divergência, né? Nos termos do voto do relator. Divergência do desembargador. Vossa Excelência e o desembargador Bento. Exatamente. Vamos lá para o próximo. Vamos para o último. 461 agora. Qual é a É a mesma coisa. Na sala 7, número de ordem 1, processo número 46188. É o desembargador Bento. Relator desembargador Bento. Redator, desembargador Carlos Nilson. Mas posicionamentos diferentes. Não, mas eu vejo esse problema porque eu estava ressalvando do ponto de vista pessoal. Mas você não ressaltou. Exatamente. Tem que fazer o. É um de ordem. Mas como é que você está votando aqui, desembargador Bento? O número da sala 7. Ele vai declarar a competência da Número de terceira ordem 1. vara. Né? acho que ele vai rever o voto. Vai rever o voto. Ele vai rever o voto. Vai rever o voto. Porque eu estava até hoje voltando a pedir ressalvando do ponto de vista pessoal. Mas agora, quando autorizar a doutora Perpétua, eu estou voltando ao voto original. Então, eu quero revisão, reexame, tá certo? Tá, reexame. Você do reexame ao desembargador Bento Herculano. A gente vai compor simplesmente. De conformidade com o Alguém quer instalar o conflito, principalmente dessa matéria, que é competência. Bom, então, agradecer a presença de todos, dizer da nossa satisfação em termos julgado mais de 55 processos, é isso? Não, 44. 44 com os processo administrativo, mais de 50 processos. Obrigado a todos e Encerrou? encerramos. Já? Pode votar.